Hoje vamos falar de uma obra que muitos devem conhecer por sua dublagem que virou meme. Que houve? Tá se borrando todo? E que por sua vez eu não vejo como desserviço a sua obra. Uma obra que mesmo que tenha sido apenas passada na TV fechada, todos acabaram conhecendo graças ao YouTube, ou mesmo no seu vendedor local de DVDs na feira. Uma obra que contém até mesmo gore suficiente para botar filmes de slasher para escanteio, e que é o melhor mangá de todos os tempos. Não importa por qual versão você viu, ainda vai conseguir sentir o quão putridamente bom essa obra realmente é. Hoje estou aqui para mostrar que essa obra é muito mais do que muitos enxergam, não porque ela é secretamente super profunda, embora tenha seus momentos. A beleza dessa obra está em nada mais nada menos do que aceitar o que ela realmente é. Hoje falaremos de Gantz, e sobre a verdadeira transgressão na subcultura dos animes. Algo que aqueles que começaram agora, ou pior, que vêm animes há muito tempo, parecem ter esquecido. Animes nunca tiveram a obrigação de ser moralmente confortáveis, e se você não consegue lidar com isso, o errado aqui é você. Para quem nunca assistiu ou leu Gantz, vou dar uma pequena explicação primeiro do que se trata. Essa é uma obra sci-fi que se passa no mundo moderno, por volta da época onde estava sendo lançado, no início dos anos 2000, onde pessoas que perderam suas vidas acabam por renascer em uma sala no meio de Tóquio, com uma bola preta estranha que tem um careca dentro tirando cochilo. Eles têm que lutar contra alienígenas para continuarem vivos, e ganhar pontos com cada alienígena abatido. Chegando a 100 pontos, eles finalmente podem conseguir sua liberdade, rever uma pessoa do jogo, ou mesmo conseguir uma arma nova. Até aí parece muito simples se você não pensar muito. Claro, existem várias outras questões sobre o que realmente você é, ou se aquela versão revivida sua é apenas um clone, entre outras ideias que Gantz toca em alguns momentos da obra. É a Kay. A sua irmã estava caída no banheiro. Oh mãe, eu tô viva. Mãe! Pessoas que chegam aqui são como se tivessem sido enviadas por fax. Tipo uma cópia. Shiori! Só que tudo isso é tratado como algo secundário, porque o verdadeiro foco de Gantz é a violência, a putaria e a forma como pessoas reagem quando suas vidas são levadas ao limite. Eu poderia passar horas aqui falando dos aspectos profundos de Gantz, mas isso seria só agir como um otaku que precisa justificar seus gostos. E se o autor não faz isso, eu também não vou fazer. Tá com cara de ser o pai do Cebolinha. Fala alguma coisa, senhor Cebolão, porra! Vamos por um instante falar do protagonista, Kurono Kei, um protagonista que dificilmente funcionaria fora de Gantz. Ele não é um herói, mas também não é completamente cruel. Ele é apenas um adolescente covarde, egoísta e frustrado, sem coragem para fazer o bem por vontade própria ou assumir sua própria maldade. Isso fica claro logo no começo, quando Kato tenta salvar o mendigo dos trilhos. Kurono inicialmente ignora o pedido de ajuda, mas acaba cedendo à pressão e morre por causa de sua indecisão. Dentro do jogo do Gantz, ele busca sexo, atenção e poder, chegando rapidamente a sentir prazer em matar. Ele amadurece durante a história, mas continua sendo o oposto de Kato, que representa o herói clássico e sente a empatia até mesmo pelos alienígenas. E é isso que faz Gantz funcionar. A obra mistura amadurecimento, violência, depravação e humor negro, sem tentar suavizar nada. Os participantes começam matando para sobreviver, mas logo passam a tratar aquilo como um jogo. O próprio Gantz estimula isso. Cada morte vale pontos, e quem joga melhor recebe a liberdade, armas, ou até mesmo o poder de trazer outros de volta à vida. Primeiro eles matam para sobreviver, depois eles matam porque ficam bons nisso. Conseguiu! Conseguiu! Vai, trouxa! Valeu! A diversão está aí, as mortes têm peso e brutalidade, mas dentro do mundo, Gantz passa a maior parte da história tratando aquilo como apenas um jogo. Os veteranos de Osaka chegam a níveis que conseguiram equipamentos tão absurdos que eles não ganham apenas armas poderosas, mas também um mecha. É como se você for um jogador de Dark Souls. Para você que ainda é novato, você vê aquele inimigo poderoso como algo extremamente absurdo, mas quando você vê um veterano jogando, na forma de Draconoid, é só mais um inimigo para ele matar facilmente. E eu vou ser honesto, não importa o quão escrotos os personagens sejam em Gantz, você acaba torcendo por eles por dois motivos. Primeiro, porque conforme a história segue, os aliens se tornam mais perigosos e realmente inimigos da humanidade. E outro motivo é claro, desde Kurono, todos eles são maneiros pra cacete. É simplesmente o poder do estilo. É simplesmente aura e ego. Gantz é o tipo de história que mata aqueles que são chatos,
porque o autor entende que para uma história ser focada em tanta brutalidade, você não pode ser só uma pessoa legal. Mesmo Kato, que serve para demonstrar a bondade humana, não é tão popular entre a fandom quanto Kei, e embora suas falhas não mudem, ele passa a demonstrar seu valor como protagonista quando se mostra capaz. Não é como se ele se tornaria como Kato, mas ele se torna tão valoroso que as falhas dele realmente não importam. O que eu vou explicar aqui é o motivo pelo qual Gantz é assim. E eu vou deixar algo claro. Você, meu caro ouvinte, não precisa justificar nada. Porque se você gosta de algo problemático, não precisa ficar fazendo que nem fã de Monogatari, que fica... Ai, eu gosto de Monogatari porque é profundo, né? E eu acho esse eti artístico. Eu ignoro as cenas de Loli pelada a cada 5 segundos pelo eti artístico e a profundidade da obra. Lembre-se, qualquer um que está tentando ser fiscal de moralidade em anime não é diferente do pastor evangélico que dizia que você vai pro inferno e é um adorador do capeta porque você jogou Doom Number 2. Se você não consegue separar a realidade da ficção, eu nem acho, eu tenho certeza que você deveria ser retirado da sociedade. Está brincando contigo! É um zumbi! Está Satanás na capa! It's a Nintendo! And you want to use the entire forces of hell to understand this game! Talvez pela cultura otaku ter se tornado mainstream, as pessoas esqueceram que é uma cultura originalmente para ser underground e uma contracultura, e que realmente começou a tomar forma nos anos 80 e 90, quando o termo otaku foi criado, e não como uma coisa positiva. Não só para falar de animes ou mangás, mas para ser usado para qualquer superfã fixado em algo. Não era um termo positivo ou neutro como é visto hoje em dia, mas sim como um termo negativo, até porque antes de ficar normalizado, outros termos vieram como Weeb. Mesmo no Brasil, se você não estivesse falando de Dragon Ball, Naruto ou Cavaleiro do Zodíaco, você seria visto como estranho até 2018. Só que para quem fazia parte dessas comunidades, tanto brasileira quanto a mundial, sabia que a conexão e a aceitação do que era estranho e transgressor era muito maior por aqueles que participavam. Gantz é uma grande representação disso. De longe ele não possui a profundidade que outros animes brutais como ele tem. Que muitas vezes tipo de gente que quando vai defender obras como Berserk ou Monogatari ficam: galera, a profundidade da obra justifica a estranheza. Gantz representa tudo aquilo que a cultura otaku sempre foi e que muitos querem que não seja. Assim como toda contracultura, quando se torna popular, acaba querendo cortar as partes mais estranhas e chocantes. Sim, animes começaram bem antes de obras como Gantz, mas eu não estou só falando de animes, mas sim da cultura otaku, já que nenhuma subcultura se determina no momento da sua criação, e sim se desenvolve naturalmente conforme as pessoas tomam parte dela. E Gantz tem tudo que aqueles que se negam a entender a cultura otaku dizem odiar nos animes. Mais do que isso, artistas como Hiroe Oku são o tipo verdadeiro de artista que não são presos por regras, ou o que deveria ser feito, mesmo que isso não seja bem visto, ou sequer produza um produto de melhor resultado. Oku sempre esteve disposto a experimentar novas tecnologias. Isso aparece desde o uso de CGI e ferramentas 3D em Gantz, mesmo quando os resultados ainda eram imperfeitos, mesmo antes de Gantz e depois de Gantz. Muito recentemente, ele também experimentou com inteligência artificial baseada nos seus próprios desenhos para produzir arte, indo contra a posição dominante entre outros artistas. Concordando com ele ou não, essa disposição para tentar algo novo também é uma forma de transgressão. E ele não é o único nesse caso, onde o autor Inyo Asano carrega a mesma ideia de A, e esse é o criador de Pum Pum. E para ele é apenas para produzir backgrounds. Esses dois estão usando de suas próprias artes para alimentar a inteligência artificial para trabalhar para eles. Isso provavelmente é muito mais transgressor do que qualquer arte que comissões abertas pode pensar em fazer. Quando eu falo sobre as partes ásperas da cultura otaku, eu estou falando óbvio. Se você se diz weeb, otaku ou os caralhos, mas fica reclamando de fanservice, de gore, de lolis ou qualquer outra coisa comum em animes, você simplesmente não entende o que é a cultura otaku. O mesmo aconteceu com Punk, uma contracultura que deveria rejeitar as autoridades acabou, para algumas pessoas, se transformando em uma lista de regras que você precisa seguir para ser aceito. A autoridade continua existindo, só mudou a estética agora. Ninguém é obrigado a gostar de gore ou qualquer outro elemento. O problema
problema começa quando alguém tenta apagar esses elementos da história da cultura otaku, ou exigir que todas as obras se adaptem à sua moral pessoal. Gantz é uma obra na sua cara, mas é claro que você pode ver que o autor tenta passar mensagens sobre a natureza humana e sobre o que significa ser você. Mas isso é colocado como um tempero para o x-tudo de gore, fetichização e hype em cima dessa obra. E por isso muita gente não entende, ou pior, finge não entender. A subcultura otaku é transgressora. E não só transgressora por aquilo que você acha aceitável. Algo ser problemático, entre aspas, não torna automaticamente algo bom, mas também não o torna automaticamente algo ruim. Se seu único argumento sobre uma obra é que ela é problemática, já mostrou que você nunca realmente interagiu com ela de forma legítima. Você nunca teve boa fé e só está tentando mostrar algum tipo de superioridade em relação à ficção. E se você faz isso, não tem outra palavra para te descrever além de patético. Se algo realmente é transgressor, você precisa aceitar que em algum momento aquilo também vai incomodar você. E se você não consegue lidar com isso, nem na ficção, a saída está sempre aberta. Mas eu duvido que você vai conseguir lidar com a realidade também. Durante a produção desse vídeo, meu canal finalmente recebeu a monetização de volta. Parece que só agora alguém que não seja um bot resolveu dar uma olhada no meu canal e reverter o problema. Quem era membro do canal parece que vai ter que voltar a se reinscrever porque o sistema expulsou vocês. Infelizmente, graças a isso eu não recebi nada dos últimos 3 vídeos. E apenas metade da monetização do vídeo de The Boys e cerca de 10% do meu melhor vídeo, o Bolsonaro Hipotético, que é uma tristeza. Mas graças ao suporte de vocês eu percebi que realmente não vale a pena se manter apenas pela monetização do YouTube. As lives têm sido um jeito muito melhor de ter conseguido uma grana. Obrigado especial a Gato Konya, Kaioshin, Mr. Glisco, Davix, Riquinox, Valdemar, Zolpiden, Tisso, Nep e Punhos Divinos. Também ao Tio Will e ao Code Hack, que trouxeram mais pessoas às minhas lives. E principalmente ao Terminator, que tem sido meu maior financiador. Meu obrigado, meu consagrado. Se não fosse por todos vocês, talvez eu tivesse deixado o canal parado por esses 2 meses, ou até mesmo parado de vez. Eu devo começar uma live em breve depois desse vídeo sair. Então, por favor, venham me seguir na Kik e se juntem à comunidade. Mesmo se vocês não puderem doar, só a participação de vocês já é de grande agrado. Obrigado pelo apoio de todos, porque esse canal não vai acabar tão cedo.